E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Diretamente aqui às ruas do Rio de Janeiro para a gente trocar uma ideia sobre os Correios. Vocês estão sabendo que os Correios vão lançar o seu próprio site de vendas nos moldes do Mercado Livre, da Amazon, da Magazine Luiza, para concorrer com essas empresas. E como os Correios são uma empresa estatal que recebe verba pública, dinheiro público, cara, a gente precisa entender como é que isso funciona, porque se recebe verba pública, tem dinheiro nosso envolvido. E será que é uma boa ideia para nós como consumidores, para nós como as pessoas que financiam os Correios? É uma boa ideia os Correios lançarem esse sistema de vendas? É algo positivo? Eu já gostaria de saber de você aqui logo no início do nosso conteúdo o seguinte: se você compraria do site dos Correios caso os Correios lançassem esse projeto? Pois é, isso está avançando. O presidente dos Correios deu uma declaração recentemente falando que agora no segundo semestre de 2025 já estaria rodando o piloto desse marketplace dos Correios, e eu gostaria de saber se você compraria no site dos Correios. Vamos entender a fundo esse caso, vamos entender como é que isso impacta na nossa forma de consumir produtos aqui no nosso país e como isso impacta diretamente, obviamente, no nosso bolso, beleza? Se você não me conhece ainda, eu me chamo Josué Aragão. Eu sou um eterno estudante, eu sou pós-graduando em economia, sou formado em programação, sou programador, sou entusiasta de tecnologia, escritor de livro, investidor, eu sou também empresário. E eu abro esse espaço aqui para a gente trocar uma ideia, trazer um assunto importante para a mesa, colocar aqui e, cara, trocar uma ideia de uma forma menos formal, de uma forma mais informal. É como se você estivesse sentado aqui do meu lado nesse quadro e a gente estivesse trocando uma ideia. Beleza? Sobre algo extremamente importante, que nesse caso agora é dos Correios, a estatal que vai lançar um marketplace, um site de vendas nos moldes do Mercado Livre, Amazon. Vamos entender como é que isso funciona. Bom, primeiramente, para entender como é que isso funciona, esse sistema de marketplace, que é um sistema 3P, é onde a empresa ela abre o seu site para que outras pessoas vendam dentro desse site. Por exemplo, o Mercado Livre. O Mercado Livre, cara, 99,999% dos produtos que estão sendo vendidos no Mercado Livre nesse momento são produtos de empresas, de pessoas, né? Tem gente que tem CPF que vende lá dentro também. Ou seja, as pessoas fazem estoque de produto, anunciam no Mercado Livre e toda vez que sai uma venda, alguém compra desse anunciante, o Mercado Livre fica com a comissão dessa venda. A mesma coisa é a Amazon. Então, esses marketplaces eles se especializaram em vender produtos, em anunciar produtos. Só que eles não têm estoque desses produtos. O sistema dos Correios seria a mesma coisa. Os Correios não teriam estoque do produto. Quem venderia dentro do site dos Correios seriam as empresas e as pessoas que quisessem anunciar os seus produtos lá dentro. Só que nesse sistema de marketplace, cara, o Mercado Livre ele tem ganhado muito dinheiro. A Amazon também tem ganhado muito dinheiro. Do ponto de vista mercadológico, hoje a gente tem uma quantidade muito pequena de empresas vendendo os produtos através da internet para o tamanho do mercado brasileiro. Ou seja, a gente tem uma oferta menor do que a demanda. A gente tem uma demanda gigantesca. São mais de 200 milhões de habitantes no nosso país. E aproximadamente 120 milhões de pessoas compram regularmente através da internet. 120 milhões de pessoas é muita gente, cara. E a cada dia que passa, só aumenta o número de pessoas comprando através da internet. E a gente pode contar na mão aqui 10, menos de 10, grandes corporações que dominam as vendas através da internet. Por mais que a gente tenha muitas lojas virtuais, muitas empresas que também fazem vendas através da internet, mas quem domina, quando você pensa em comprar um produto, com certeza vai vir na sua cabeça aí Mercado Livre, Shopee, Amazon, AliExpress, ou seja, são grandes corporações. E o Mercado Livre, por exemplo, cara, tem ganhado muito dinheiro aqui no Brasil, porque o maior mercado do Mercado Livre é aqui no Brasil. Então ele está ganhando muito dinheiro e é uma grande fonte de receita. Além de fazer um caixa muito grande, o Mercado Livre ele está investindo em logística, ele está construindo a sua empresa de logística, que é o Mercado Envios, abrindo lojas, centros de distribuições no Brasil inteiro. Ou seja, ganha dinheiro de um lado
e investe no outro, investe na logística para depender cada vez menos dos Correios, porque o core business dos Correios, ou seja, a atividade principal dos Correios, é logística. E o Mercado Livre não quer depender apenas dos Correios, por isso que ele, com o caixa que ele tem, ele está investindo em logística, ou seja, eles estão dependendo menos dos Correios. Por mais que os Correios ainda sejam um grande parceiro do Mercado Livre, na last mile, como eles chamam, né, que é ali a última milha da entrega da encomenda, os Correios eles são imbatíveis, porque por lei é obrigado os Correios terem uma agência em cada município, pelo menos uma agência em cada município. Poxa, tem município que tem poucos milhares de habitantes e não faz sentido para grandes corporações abrir uma empresa de logística, um ponto de logística nesses municípios. Então os Correios não, os Correios estão lá. Quando sai uma venda para esses locais mais remotos do nosso país, os Correios, o Mercado Livre, a Amazon, essas grandes corporações utilizam os Correios, a logística dos Correios para fazer essa entrega. Ou seja, paga ali por um serviço para os Correios. Os Correios ganham dinheiro com isso. Só que nesse mercado de e-commerce, o Mercado Livre, que está ganhando muito dinheiro aqui no nosso país, está dependendo menos dos Correios. E está caindo o faturamento dos Correios, né? Por quê? Porque as grandes corporações estão investindo em logística. No ano de 2024, o Mercado Livre investiu a bagatelinha de 23 bilhões de reais aqui no nosso país, principalmente no setor de logística. Ou seja, ganha dinheiro com as vendas, investe em outros ativos que são ativos extremamente importantes, que faz ali diferencial no trabalho do Mercado Livre, de entregar rápido, ou seja, estão investindo na logística. Além disso, o Mercado Livre também ele está investindo no seu banco com o Mercado Pago. O Mercado Pago se transformou agora num banco, é uma instituição bancária. A mesma coisa os Correios querem fazer, lançar o seu site de vendas para arrecadar, entre aspas, a gente vai falar sobre isso mais para frente, mas para arrecadar receita com essas vendas, para investir também num banco, para ele ter o seu próprio banco. O setor de logística, os Correios já têm. Né? Então ele vai aproveitar toda essa estrutura que os Correios têm para investir também em banco e para investir mais em logística e para ter mais receita, porque os Correios, para quem não sabe, têm fechado com rombos bilionários. E a justificativa deles fazerem esse trabalho de abrir um site de vendas é porque o mercado de e-commerce no Brasil é aquecido, está muito quente, tem poucas empresas atuando e fazendo dinheiro ali com o e-commerce. Então, é uma oportunidade de negócio para os Correios avançarem, desenvolverem uma estrutura em cima desse mercado de vendas. Então, vamos falar sobre o primeiro ponto. Eu vou falar 2 pontos aqui. O primeiro ponto de vista mercadológico. Acabou caindo minha câmera aqui, mas vamos lá. Do ponto de vista mercadológico, para nós como consumidores, é muito importante que tenha cada vez mais empresas atuando em um determinado segmento para ter a livre concorrência. A livre concorrência para nós traz um mercado com melhores produtos e com os menores preços. Quando a gente tem um mercado monopolizado, onde as grandes corporações monopolizam esse mercado, o que vai ter? Tende a ter os piores produtos, piores qualidades de produtos com os preços absurdos, com preços nas alturas, porque não tem a livre concorrência. Então eles praticam o preço que quiser, e a gente precisando do produto, precisando do serviço, a gente vai ser obrigado a pagar o preço do monopólio. Então, do ponto de vista para nós como consumidor, é importante sim ter cada vez mais empresas entrando, principalmente grandes corporações, para fatiar, para ter acesso a uma fatia daquele mercado e concorrer naquele mercado, para nós como consumidores. Agora, olhando para os Correios e para a estrutura dos Correios e para o histórico dos Correios, e por ser uma empresa estatal, será que, essa é a grande pergunta que a gente precisa fazer, o que os Correios estão fazendo nesse momento? O que eles querem fazer é para ter uma maior receita, para eles aumentarem o seu caixa, para diminuir o rombo nas contas dos Correios, do prejuízo dos Correios? Será que a intenção deles é essa? Ou a intenção dos Correios é simplesmente abrir mais uma estrutura, uma nova estrutura? Para isso eles vão precisar contratar mais pessoas, colocar mais diretores,
para que eles utilizam essa estrutura como uma estrutura política, ao invés de ser uma estrutura para gerar caixa para o governo e para o governo não ter que tirar dinheiro de outros lugares para cobrir o rombo dos Correios? O que você acha disso? Qual desses universos você acredita que os Correios estão trabalhando nesse momento? Para gerar caixa, para gerar lucro ou simplesmente ter mais uma estrutura e contratar e aumentar ainda mais o custo dos Correios para os Correios funcionarem? Por que eu falo isso? Porque se a gente for analisar o que os Correios, o que o governo faz com os Correios nesse momento, cara, é um absurdo. Se a gente analisar, vou dar aqui somente um exemplo. Por exemplo, se a gente for analisar a taxação das compras internacionais, é um absurdo o que o governo fez com os Correios. Porque com a taxação das compras internacionais, diminuiu o número de importação. As pessoas estão comprando menos com a AliExpress. E quem era o principal parceiro de entrega logística do AliExpress? Eram os Correios. Então caiu uma boa parte do faturamento dos Correios, caiu. Os Correios deixaram de faturar mais, de colocar mais dinheiro no caixa por conta da taxação das compras internacionais e o governo sabia disso. E o governo utilizou a sua estrutura para gerar prejuízo para seguir com uma outra narrativa, né, de meio que dar isonomia fiscal para as empresas nacionais frente às empresas internacionais. Ou seja, vamos aumentar os impostos aqui das empresas internacionais porque os impostos no nosso país já são um absurdo de caro. Então a gente tem que ter uma isonomia, botar os impostos nas alturas para qualquer tipo de compra, seja ela uma compra internacional ou uma compra nacional. Meu telefone está quase caindo aqui, mas eu não vou editar não, vou seguir assim. Então, meus amigos, pelos indícios e pelo histórico que a gente tem de como que o governo trata os Correios, algo me diz que essa história dos Correios criarem o seu marketplace, cara, não é para ganhar dinheiro, não é para quebrar um pouco o rombo nas contas dos Correios, para gerar mais receita com esse trabalho. Eu acredito, de acordo com o histórico, de acordo com tudo que esse governo tem feito aí com as estatais, principalmente, e principalmente com os Correios, esse aqui é somente um jogo para que a estatal aumente a sua estrutura, aumente o seu custo, mas de uma outra forma, o que vai acontecer? Vai ter mais pessoas que eles vão precisar contratar, e aí mais diretores para tomar conta dessas pessoas, para administrar essas pessoas, mais gente trabalhando no funcionalismo público, para quê? Para que a cada 4 anos essa turma vote em quem? Em quem você acha que a turma dos Correios vota em peso, hein? Fica aí uma reflexão. Bom, meus amigos, trouxe algumas informações aqui no nosso bate-papo de hoje. Agora eu gostaria de saber a sua opinião diante disso tudo. Primeiramente, você é a favor dos Correios criarem o seu marketplace? Segundo, se os Correios criarem o seu marketplace, você compraria no site dos Correios? Qual é a qualidade de entrega do serviço dos Correios com as entregas? A gente já sabe qual é. Agora, qual seria a qualidade do serviço dos Correios na parte de vendas, hein? Será que manteria a mesma qualidade? Bom, vamos dar prosseguimento ao nosso bate-papo aqui, no campo dos comentários. Deixa sua mensagem, extremamente importante para dar corpo para a nossa conversa. Eu me chamo Josué Aragão, um grande abraço e a gente se vê no nosso próximo conteúdo.